com esse cara? Fala tu. Então, galera, hoje, mais um episódio aqui pra vocês. A gente tá com um cara aí que é pioneiro, o primeiro, né, que a gente tá trazendo nessa área. E é um cara aí que vai esclarecer várias dúvidas aí que eu creio que são de vários aí. Então, acredito que hoje vai ser um episódio sensacional. E além de tudo, ele tem a agregar que o seguinte: além de ser um profissional na área, ele já sofreu com obesidade. E é um cara que ele vai te contar a história dele e você vai se motivar. Saber que você aí que tá do outro lado. Não tem jeito se você não quiser. Então, bora conhecer esse cara aqui. E, primeiramente, né, agradecer vocês pela disponibilidade do espaço, pelo convite. Falar que vai ser um prazer enorme trocar esse papo aí com vocês, contar um pouco da minha história. E mais que isso, tô à disposição aí pra contar um pouquinho aí sobre como eu vim parar aqui, né? Então, Thiagão, pra galera saber aí o que o Thiagão faz, conta um pouco pra galera aí como que é o seu trabalho, como que começou, de onde o Thiago é. Fala um pouco pra galera aí. Ótimo. Então, pessoal, eu sou natural de Ouro Branco, né? Sou nutricionista e vim parar aqui em Itabiri de paraquedas, essa é a realidade. Eu tava formando em 2020, por aí, e o meu amigo Thales, inclusive, um abraço aí pro Thales, ele é personal aqui de Itabiri, ele me mandou uma mensagem: pô, Thiago, tô vendo aí que você tá formando, tô gostando aí dos seus posts que você tá postando, vamos fazer uma parceria? E eu comecei a atender ele e ele montar os meus treinos. A gente fez vamos dizer, um collab, sabe? Eu ajudava ele, ele me ajudava. E com isso, ele foi gostando do meu trabalho, foi divulgando pros alunos dele. E quando eu vi, eu já tava literalmente imerso aqui em Itabirito, né? Sou de Ouro Branco, mas hoje em dia a maior parte da minha clientela tá aqui em Itabirito, sim. E é, digamos, uma cidade que me abraçou, sabe? Assim, gosto muito, muito daqui mesmo. E na nutrição em si, outra coisa que eu vim parar de paraquedas, sabe? Minha infância inteira, desde que eu me entendo por gente, sempre fui uma criança gordinha. Toda vez. Toda a vida. E tinha muita dificuldade de emagrecer. Ia no nutricionista, em outro, e toda vez era a mesma coisa. Dieta muito restritiva. E eu não conseguia fazer. Com isso, meus 17 anos, 2016 mais ou menos, eu resolvi mudar de vida, cara. Pesava 117 quilos. Que isso, Thiagão? É muita coisa. E eu fui estudando e fui perdendo peso, até que eu cheguei no meu 77. E com isso, cara, eu comecei a criar uma disposição muito grande, sabe? Com a nutrição. Abria meu YouTube, tudo de nutrição, Instagram. Então, tipo assim, eu tava imerso nessa área, essa realidade. Só que no meu ensino médio, cara, eu fiz técnico no IF, metalurgia. E eu gostava muito também da área de metalurgia, da área de química principalmente, biologia. Aí no ensino médio resolvi fazer o quê? Engenharia. Que isso? Início. Sério. Aí foi o caos, né? A loucura. Entrei em engenharia de bioprocessos até na UFCJ, no CAP, que é em Ouro Branco. E fiz primeiro semestre. Minhas notas não eram tão ruins. Teve algumas reprovações, claro, né? Mas, assim, acontece. Mas era feliz, gostava daquilo. Mas a minha vida era o quê? Nutrição. Só estudava isso, só gostava de treinar, falar de suplemento. As aulas que mais me interessavam eram as aulas de química, biologia. Aí comecei a me indagar no final do primeiro período. No final do segundo período, cara, eu passei por um período muito traumático, que minha avó faleceu, uma pessoa que era muito próxima a mim, sabe? E com isso ela falava comigo: você não gosta desse curso, tá fazendo isso empurrado. E brincava muito: ó, vem pra BH, você vai morar comigo, a gente vai fazer esse curso aqui. E acabou que eu resolvi mudar. Dei a doida mesmo, falei lá em casa: ó, gente, vou fazer nutrição. E desde então, cara, nossa, só tenho a agradecer, sabe? A galera na sua casa te apoiou quando você decidiu mudar totalmente o seu destino? Cara, de início eu não julgo eles, mas eu acho que eles acharam um pouco estranho. Que querendo ou não, você tá num curso, você já passou na faculdade, você já tá ali. Engrenado. Exatamente, mas tipo assim, ninguém me desacreditou, sabe? Falou: ó, não faz, não quero. Claro, acharam estranho, mas todo mundo me apoiou super, minha família me apoia demais, demais, demais. E, pelo menos pra mim, é a minha base, sabe? Eu sei que se eu precisar, minha mãe, meus avós, meus familiares vão estar ali, ó, a prontidão, sabe? Tanto é que eu falo que meus maiores influenciadores são minha família, sabe? Eu falo, ó, igual quando eu falei que vinha pra cá: vou pra Itabiri. Todo mundo: não, vamos sim. Meu avô, se tá sem carro, pode ir no meu carro, fica à vontade, pode pegar aqui o dia que você quiser. Então, foi assim que eu entrei na nutrição e tô aí até hoje desse jeito. O que mais te chamou a atenção na nutrição? O que mais foi aquela coisa assim? É isso, o fator decisivo. O X da questão? É. Na verdade, o que acontece? Eu sempre me espelhava muito em mudanças das pessoas, sabe? Eu via aquela pessoa mudando e eu falava: cara, como que ele conseguiu isso? Foi fácil, não foi? E eu comecei a ver na nutrição o quê?
uma metodologia, né, de ajudar as pessoas antes mesmo delas virem a ter algum problema, terem, vamos dizer assim, algum colapso na família, na vida. Preventivo, né? Exatamente, essa é a palavra, sabe? E eu comecei a estudar por conta própria e me apaixonar com a mudança que eu vi em mim, sabe? E quando eu juntei duas coisas, que é poder ajudar alguém e poder realmente propiciar tal mudança, cara, eu achei isso, sim, mágico, fantástico. E é engraçado porque eu sempre falo que não existe ciência exata, isso é uma realidade. Mas quando eu comecei a empregar aquilo que eu estudava e dava resultado, eu falei, cara, isso é muito legal, sabe? E aí fui fazendo as mudanças comigo, até que me apaixonei. E me mudar foi muito bom, mas mudar outras pessoas é sempre melhor, sabe? Porque, tipo assim, você não tem aquele mesmo prazer da pessoa de ver ela diferente, mas você fica muito feliz, você vê, tipo assim, pô, você conseguiu fazer aquilo que você estava tentando, você tá mais feliz, você tá mais animado, você tá mais disposto. E a realidade, gente, que hoje em dia o nosso corpo, ele é a nossa carta de entrada em qualquer lugar, né? Nunca vai existir um corpo perfeito, mas a realidade é que a gente tá feliz com a gente mesmo, a gente tem que se sentir bem. E o que eu vejo muito hoje em dia é que as pessoas não se sentem bem, sabe? Insatisfeito, triste, chateado. E a realidade é agradar você de acordo com o seu gosto. E ter essa sensação, pra mim, é tudo de bom. Quando o cara se apaixona pelo processo, não tem jeito, velho. Não tem jeito. Ele, tipo, até a dificuldade, ele consegue fazer ela como uma base pra ele desenvolver mais. Pra ele pegar aquela situação e falar assim, caramba, isso quase me parou. Quase. Mas não parou dessa vez e nem vai. O processo, ele é maravilhoso, velho. É verdade. E depois que você se apaixona, cara, já era. Eu falo sempre que uma coisa que eu tento mostrar para os meus pacientes, que nutrição, treino, dieta, gente, isso não é estético, isso é o quê? Isso é longevidade, isso é projeto vida. Ninguém quer infartar, ninguém quer ter um problema cardíaco, ninguém quer ter alguma doença relacionada a algo que vai, né, reduzir a nossa expectativa de vida. Então eu falo, velho, se alimentar bem, se cuidar é essencial. Afinal, né, a gente quer viver, ver nossos filhos, quem tem filho, nossos familiares passarem o tempo. Quebra meio que aquele conceito de isso é luxo. Ah, não, isso aqui é luxo, isso aqui é supérfluo, isso aqui é pra quando eu tiver. E entra naquela questão de padrão, isso aqui eu tenho que ter. Necessidade. Verdade. Com certeza, aquela coisa de ser algo que agrega na vida da pessoa, né? Só positivamente, sabe? E eu acho que é uma das coisas que me fez apaixonar também pela nutrição, é isso, sabe? Somar, essa é a realidade. E hoje, querendo ou não também, as pessoas também têm que ter isso como prioridade devido a essa rotina alucinante, né, que todo mundo tem, acorda muito cedo, dorme muito tarde, acaba que você não tem aquela, né, acaba que você se torna sedentário, você não pratica nada, tem uma alimentação, né, não tão ideal, e você vê hoje acontecendo muitos casos de infarto, AVC, com pessoas, né, que são jovens, né, e antigamente você via só em pessoas mais velhas, hoje você vê com jovens. E um fato, amigo, concordo plenamente com o que você falou. Até tava conversando com o Rafael antes da gente começar tudo, a gente tocou nesse assunto que hoje em dia nós somos multifatoriais, multitarefas, né? Nossa. Tipo assim, tem 200 coisas pra gente cuidar. E a realidade, que a gente tem que ser sincero, que a prioridade que a gente sempre bota na nossa vida é nosso emprego, as questões pessoais, aquela coisa, o boleto que chega no final do mês. Então a gente vai deixando a saúde por e último. Exatamente. Só que essa conta chega uma hora. Aí encaixa aquele famoso ditado, quando dá eu olho, quando tiver um tempo, quando eu conseguir. Mas quando você vai conseguir? Quando tiver algum problema? Esse é o problema, né? Aí já vai ser metade, né? Pra você reverter isso tudo, vai ser o dobro do custo e mais o empenho do tempo. Exatamente. Quando a granada tá explodindo, aí já não adianta não, né? Já era. Quando arrancou Tirou o pino dela, já era. É A galera tem o costume também de dizer assim, enquanto eu não fiz exame, não tinha dado nada. Foi só ir no médico que deu esse tanto de coisa. O culpado é o médico. Ué, mas né? Tava lá já, né? Só foi diagnosticado que já tinha. Só que hoje eu vejo também, seguinte, hoje também com essa comodidade, né, que a gente tem hoje, Sim. né? Fala até na questão mesmo alimentar. Hoje, com esses fast food, a galera se adaptou muito, cara. Então, querendo ou não, é algo muito prejudicial, né? Claro. Mas é bom. Por que é ruim e é bom, né? Faz mal, mas é gostoso. É igual o tal da Coca-Cola. Faz um mal danado, mas é maravilhoso. É ótimo, né? Ai. É um treino. Por que não é ruim, né? Isso é verdade. Não seria ruim. Mas isso eu comento isso muito com todo mundo que eu converso a respeito dessa questão, que é o quê? Qual que é a realidade, gente? Alimento com baixa qualidade nutricional, alimento rápido, ultraprocessado, a gente encontra em qualquer lugar.
Por exemplo, eu sair aqui na porta, eu vou achar um pastel, uma coxinha, um empadinho, um refri. Então, se a gente não se organizar, a gente vai fazer bagunça, cara. Vai fazer bagunça, sabe? E a realidade é o quê? É gostoso? Infelizmente é. Isso aí não tem como mentir e falar que não é. Mentira se não falar, né? Mas assim, é botar prioridade, pô. Sei lá, você faz 60 refeições, 40 na semana. Você acha mesmo que você fazer 2 errado vai fazer diferença? Não vai. Não vai, sabe? Mas a questão é que as pessoas, elas não se organizam. Aí na hora que vai chegar a hora da refeição, ela erra uma. Aí ela erra 2. 2 por dia, 7 dias, 14. 2 não dava diferença, mas 14 dá. Então, querendo ou não, tem que ser uma lei da compensação, né? Você vai Beleza. vai comer besteira, mas você tem que compensar aquela besteira que você comeu pesando na balança com coisa boa. Então, o lado Com de coisa boa tem certeza. que pesar mais pra dar aquela compensada, né? Com certeza. O Nailson é uma experiência. Ele é meu paciente hoje, inclusive. O rapaz tá melhorando, né? Tá melhorando. E uma coisa que eu falo pra todos os meus pacientes, sempre eu uso essa frase. Gente, tá tudo bem. Você vai errar uma vez ou outra. Você vai ter um casamento, uma festa, um evento. Come, aproveita, vive sua vida. Volta depois, rotina normal. Não tem problema nenhum. Tem uma teoria, ou alguns dizem lei na nutrição, que a gente fala teoria do 80-20. Eu não preciso fazer 100% para mim ter resultado. Se eu fizer 80 já é o suficiente. Claro, se eu fizer 100, o resultado ele vai ser mais intensificado. Só que se eu quiser errar alguns momentos, não tem problema. Afinal, todo mundo tem vida pessoal, vida afetiva, todo mundo tem familiar, então não vale a pena você simplesmente se restringir, Se sabe? privar 100%, né? Exato, que nem saudável é essa realidade. Assim, Querendo ou não, você vai ficar aquela neura, tipo, eu tava com vontade de comer, mas não podia. Não Então você vai podia. ficar se oprimindo e ia pensar assim, caramba, velho, poderia ter aproveitado mais aquele rolê, aquele casamento. Tinha tanta coisa gostosa é no comi. verdade. E normalmente as pessoas que se privam assim, amigo, elas perdem a noção, sabe, uma É hora. mesmo? A gente fala uma frase muito legal que chama restrição gera compulsão. Que é o quê? Quando a pessoa para de comer tudo que ela gosta, ela começa a viver naquele script, daquele jeitinho ali. Isso vai fazendo com que o quê? Primeiramente, ela crie uma relação não tão boa com a comida. Então, na hora que ela vai se alimentar, ela acaba, às vezes, se prejudicando por o quê? Por ter uma compulsão, algo assim. Aí, quando ela vê, ela já desandou, assim, muito, 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 muito. Então, ao invés de ser algo benéfico, acaba sendo ruim pra Exatamente. pessoa. E o problema de tudo que acontece, ela começa a propagar aquilo ali por círculo de amizade. Não, não come isso não, que isso vai te matar. Exato. Aí já começa o quê? Infectar todo mundo que tá É perto. verdade. Até que ou a galera exclui ela ou todo mundo fica infectado. Não, e é uma realidade, por quê? Uma coisa que a gente tem que entender sempre, 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 sempre. Comer é um evento social. É um evento social. Você come se tiver uma festa, você come se tiver um evento. Exemplo, vou chamar vocês pra ir lá em casa. Qual que é, obrigatoriamente, o que tem que ter lá? A premissa do... Entende? Então, quando você se restringe disso, você tá o quê? Você tá condicionando o seu cérebro a isso, a entender que isso é algo ruim, algo negativo, e não é. Na hora que ele sai dessa relação, você acaba errando um pouco a mão, sabe? Então, não vale a pena essa realidade, não é saudável. E igual você falou, é propagar a informação errada. E, tipo assim, querendo ou não, é uma compulsão inconsciente também, né, Thiago? Gente, E automaticamente a pessoa pega ali e não, quando vai dar por si, como você falou, já tem, né, feito um estrago grande. é uma realidade. E é, igual você falou, meu querido, é sem percepção. E normalmente é uma quantidade alimentar, assim, que não faz sentido nenhum, sabe? Não faz sentido nenhum. E isso ocorre muito também, gente, porque a gente tem uma série de produções hormonais no nosso corpo. Se infelizmente eu como menos carboidrato do que eu devo, se eu infelizmente eu bato menos macros do que eu devo, alguns hormônios ficam desregulados. Aí o que acontece? O meu corpo em si, ele entra, se condiciona, às vezes, a perder um pouco a noção dessas questões. Ele produz mais alguns hormônios, menos outros, e essa sinalização de compulsão ela fica muito mais evidencializada. Aí o que a gente faz? Destrói, abre a geladeira, come. Aí na hora que vê, comeu tudo. O exemplo clássico que eu sempre dou é daquelas pessoas que fazem aquela dieta maluca. Igual tem uma amiga minha, inclusive um abraço pra ela, a Laura Cambidelli, aqui de Itabiri também, do Spinning, sabe? Que ela brinca, dieta de comer vento. Pessoas começam aquela dieta, fazem um dia, 2. No terceiro, destrói, sabe? Come o universo. Ou faz um mês, perde 10 quilos. Aí no outro mês ganha 12. Entrou num assunto bem interessante, essa questão dessas dietas de maluco, essas coisas de internet. Muita gente cai nessas questões, né? Tipo, não, você vai comer só coisa com a letra, sei lá, C, não sei. Que loucura que é essa, cara? Cara, qual que é a realidade?
nós, seres humanos, isso é uma condição humana, né? A gente quer as coisas pra ontem, né? Nem pra hoje, nem pra amanhã. Quando você acumula um peso, a realidade é que você demorou 1, 2, 3, 10 anos pra acumular aquele peso. Então, a primeira coisa é entender, você não vai perder o peso em uma semana. Não tem jeito. 1 quilo de gordura, gente, 7.700 calorias. Um pouco você gasta por dia 2.000 normalmente. Entendeu? Vai por aí. O que a dieta restritiva ela faz quase sempre? Ela corta o carboidrato. A palavra carboidrato não é à toa. O hidrato é de água. Uma molécula de carbo puxa 2,5 moléculas de água. A pessoa corta o carboidrato, a hidratação cai. Ela volta a comer, o que vai acontecer? A hidratação sobe de novo. É exatamente isso. Pensa uma esponja. Acontece isso. Você tira a água da esponja, você pesa. Ela tá mais leve. Você enche a esponja de novo, ela vai encher. Então, quase sempre essas dietas restritivas e malucas, elas propiciam essa ação, sabe? Que é reduzir o carbo. Qual que é um problema, gente? Geral. Dieta restritiva demais, normalmente, você corta o carboidrato e você não quantifica micronutriente. Então, a pessoa tem diminuição de testosterona, ela tem problemas relacionados a índices metabólicos e hormonais. Aí você vai ver a pessoa, depois que emagreceu, queda de cabelo, queda de libido, falta de energia, dificuldade de realizar funções. Aí volta a comer, o peso sobe todo de novo também. Ou seja, é outro problema aí que a gente já analisa. Dieta restritiva não dá certo. E por que as pessoas hoje em dia estão vendendo muito esse tipo de dieta, amigo? Primeiramente porque é rentável, né? Você falar assim, ó, me chama aqui no DM que você vai emagrecer 10 quilos em um mês. Aí você já mostra a prova social da pessoa que fez aquilo ali e conseguiu. Exato. A questão é o seguinte, é um desafio até. Pega uma pessoa que perdeu esses 10 quilos, um mês depois... tem reganho de peso. Então, assim, dieta restritiva, essas dietas malucas, elas não funcionam, sabe? Não funcionam. Tipo, o ganho quando é assim é duplicado, né? É duplicado. Porque é igual, água, o carboidrato, 2,5 moléculas de água. Se eu tiro o carboidrato e vou inserir ele, esse peso vai subir. Sabe? Querendo ou não, tipo, aquele momento que a pessoa se restringiu, ela vai ficar meio que numa abstinência de quê? De comer aquelas coisas gordurosas. Claro. E quando ela tiver a oportunidade, ela vai vir chutando com os dois pés. Chutando. Tem uma coisa que acontece que é o quê? Se eu corto o carbo 100%, eu abaixo muito a minha glicemia. Então, meu corpo, muitas vezes, ele propicia uma coisa que chama compulsão alimentar. Por quê? Sabe aquela pessoa que falou, que vontade de comer um doce que eu tô sentindo? Às vezes uma dieta muito restrita. E por quê? A glicemia dela tá baixa. Então, o cérebro dela já cria uma analogia que no doce tem o quê? Glicose, estabilização glicêmica. É daquele louco. Ela vai comer uma barra de chocolate. Do nada. Por quê? Compulsão alimentar. Aí acaba que aquilo ali vira um hábito e todo dia depois de almoçar a pessoa vai querer comer um doce, porque tem aquela necessidade, o cérebro pede aquela coisa. Não, você tem que comer, você tem que comer. Aquela condição, você vira o escravo do açúcar, sabe? Então assim, não, gente, não. Por isso que eu falo, ó, é entender que você tem um prazo que você vai perder peso. Quando chega alguém lá na clínica, eu sempre falo isso. O Nailson é um exemplo, ele foi lá, eu falei, cara, a média é de 0,5 a 1 quilo por semana, saudável. Quando eu falo saudável é o quê? Você parar hoje, você aprendeu a se alimentar. Você não vai ganhar esse peso de novo. Só se você der mole. Verdade. Sabe? Mas isso é muito comum, sabe, gente? Hoje em dia a gente tá nessa era. E também, quase sempre, tá acontecendo um problema muito grande, que é o quê? Pessoas que não são formadas. Vendem esse tipo de curso, de dieta. Gente, se tem uma faculdade de 4, 5 anos pra uma coisa, é porque você tem que entender do que tá acontecendo, sabe? Não vai ser em um mês que você vai aprender e vai vender isso pra alguém. Então... felizmente, isso tem ocorrido demais. Em todas as áreas, né? Essa realidade. E uma coisa também que a galera também não entende, é a questão do resultado imediato, é que o corpo também é muito inteligente também, né? O corpo humano é muito inteligente. E quando você tá naquele processo, principalmente de emagrecimento, a primeira fase, assim, de 1 semana, 2, você perde ali 4, 5 quilos, você acha assim, perdi peso. Às vezes é retenção. E aí você acha, perdi muito peso. E já na 3ª semana diminui, porque aí você vai começando a queimar gordura. Aí é onde as pessoas param por se frustrar. E não entende que é igual você falou. É uma reeducação alimentar. É entender que depois que você perder, é só se você quiser mesmo ganhar de novo. O cara meio que se ilude com aquela primeira perda, né? Aquela primeira perda é uma perda
com um valor maior. Sim. Aí ele pensa, não, pera aí, se nesse prazo eu perdi isso aqui, então se eu multiplicar isso aqui com o número de dia que eu tô fazendo academia, então quer dizer que daqui a um mês eu vou estar pesando a metade do peso. É aí onde restringe mais A ainda. conta que só funciona na cabeça dele, né? Tô na cabeça Aí é onde deles. restringe mais ainda, porque achando que porque no primeiro mês perdeu muito, no segundo mês eu vou restringir mais e é onde que até a gente conversou, né, Thiago? Sim. Que onde que eu até comecei a errar, porque eu tava tirando, o corpo é tão inteligente, usando eu como, né, como referência, eu tirei uma refeição do que o Thiago me passou, modificou no meu sono e parei de perder peso. Ou isso, gente, que vocês falaram, é totalmente real. Totalmente. As duas coisas, sabe? Primeiramente, né, a questão relacionada ao ato do emagrecimento inicial, né? A gente perde gordura em quê? Em perspectiva e em percentual. Se eu perco 1% no bíceps, eu vou perder 1% no rosto, 1% no abdômen, 1% nas coxas. Pensa comigo, a pessoa começa com 100 quilos. A quantidade de gordura dela é muito maior. 1% de 100 é diferente de 1% de 70. Entendeu? Então, inicialmente, a oxidação de gordura é assim, ó. Por quê? Existe uma gama de gordura ali. E a gordura, gente, ela tem uma capacidade que ela tem afinidade com água, sabe? Não sei se já perceberam, mas é uma analogia muito comum. Já viu quando a gente tem um teor mais alto de gordura, você aperta, é mole o lugar? E por quê? Aquilo ali tá irrigado de água. Então começa a fazer dieta, o que acontece com essa hidratação, igual vocês falaram? Ai, sempre. Isso que o Nail citou secundariamente, da restrição, isso é muito comum também. O nosso corpo, tudo ele sabe, essa é a realidade. Não dá pra esconder nada dele, não. Ele tá entendendo tudo. Quando a gente restringe mais do que deve, a gente produz hormônio à pronta entrega. O que acontece com a nossa produção hormonal? Ela cai. Então, tireoide não funciona igual. Os índices metabólicos, testosterona e derivados não são produzidos. Então, o peso, estagna. Então, às vezes, você fala com a pessoa, vai ter que aumentar um pouco a ingestão alimentar para esse índice hormonal voltar à normalidade. Por isso que é entender que é um processo. Então vai reduzindo. Sua dieta é um exemplo. Reduz, às vezes aumenta. Aí reduz, aumenta. Põe mais uma refeição livre e vai implementando coisas, sabe? Por isso que é muito importante, sabe? O contato nutri-paciente. Qualquer área da saúde, né? E uma coisa que eu friso muito é isso. Meus pacientes, eu quero que eles estejam perto. Então, ó, manda mensagem, pergunta, não tá perdendo peso. Porque tem que entender o que tá acontecendo. Tem que compreender o que o cara tá fazendo, né? Querendo ou não, aquela pessoa que tá ali é um paciente, né? Você Exato. tem total tutela daquilo ali. E não Exatamente. adianta mentir pro nutricionista também não, né? Não, e consegue entender, né? O cara tem, igual o Thiago falou, o cara passa 5 anos ali, né, cara, entendendo como é que se funciona tudo, funciona a fisiologia humana, então Sim. o cara tem todo o entendimento. E aí, tipo assim, no meu caso, eu cheguei, né, eu até falei com o Thiagão, Thiagão, cheguei com 97 quilos, Sim. e aí quando a gente fez a volta, eu tava com 87, tinha sido 10 quilos em um mês. Só que tem um processo todo, eu tenho, né, também, né, querendo ou não, eu tenho essa facilidade também, e tem muita questão de genética também, né, Thiago, que Sim. envolve, tem a prática de exercício físico, você seguir direitinho a dieta, um descanso também que é válido. E aí quando eu cheguei nesse peso, eu falei assim, eu restringi um pouco, vou tirar um aqui. Foi onde que eu falei com o Thiago, tá acontecendo isso e isso, e o Thiago falou assim, meu querido, você tem que pôr mais uma refeição, você tirou ela, você não pode. E aí foi onde que pus que começou de novo. E aqui é uma doideira de pensar que você chega num determinado ponto que você tem que pôr uma refeição pra você perder. E é o contrário de restringir. Achando que, tipo assim, se eu tirar, eu perco mais. Sendo que se eu tirar, eu vou descontrolo a métrica toda. Exatamente. Exato. Eu falo que nutrição, em alguns momentos, é uma ciência meio confusa, essa realidade, né? É igual, um exemplo é a água. Quanto mais água você ingere, mais água você expele. O que a gente pensa? Eu beber água, tal, sei lá, vai ficar preso aqui dentro? Não, mas é o contrário, entende? Alimentação, mesma coisa. Isso que o Nailson fez, gente, é uma coisa muito comum. Por quê? Erro de, vamos dizer assim, informações que a gente vem recebendo. A gente tem condensado na nossa cabeça o quê? Pra me emagrecer, eu preciso passar fome. Comer nada. Então, essa atitude que ele teve é comum, sabe? Muito comum. Comum e, assim, normal, essa realidade. Por isso que a gente tem que ter aquele tato de falar, ô, meu querido, não faz isso não, aumenta essa dieta aí. Eu tenho pacientes, cara, que é muito engraçado. Você fala que vai aumentar, a pessoa fica doida. Nossa, eu vou engordar, meu Deus. Nossa, não faz isso não, tô preocupado, não sei o quê. O cara, automaticamente, ele acha que vai atrasar o processo dele de emagrecimento. Exato. Eu falo que é até engraçado, né? Porque tem gente que tem pavor de passar fome, tem gente que quer passar fome. Tipo assim, não vou comer isso não, tá doido.
Isso aí é muita coisa pra mim. É igual a refeição livre. Tem que fazer uma refeição livre. Não vou fazer não. Não Faz pode. mal. Os caras ficam bolados com esse trem. E outra coisa também que eu falo muito, essa questão da alimentação, ela é... Na minha questão, eu falo muito. A galera me pergunta assim, você tem um acompanhamento? Falei, tem. E como é que tá a sua alimentação hoje? Eu falei, hoje eu tenho, no meu caso, né? Que foi eu que pedi. Eu falei com o Thiagão, 4 refeições pra mim tá ótimo. Hoje eu tenho 4 refeições. E quando eu falo as 4 pros caras, eu falo, mentira, velho. Você não aguenta aqui senão. Eu falei, irmão, sendo sincero, quando eu chego na terceira, eu não tô com vontade mais nem de comer, mano. Sério mesmo. Os caras, sério, mano? Eu falei, sério, mano. Quando eu chego na terceira, eu não tô com fome mais, não. Eu falo de sinceridade. Eu como, que é uma quantidade que eu tenho que comer, mas falar, tô morrendo de fome. Não existe isso. E os caras falaram assim, cara, eu não consigo. Eu falei, consegue, amigão, consegue. Ah, mas que nós treina pesado. Eu falei, cara, isso aqui é tudo uma adequação, que você tem que conversar com seu nutricionista. E eu falo assim com os caras toda vez, cara, você acha que no começo, porque seu corpo tá acostumado com aquela, né, alimentação, que você se alimenta ali com quantidades maiores, mas quando você começa a fazer a alimentação na quantidade certa, você come até mais do que você comia antes, que você acha que comia mais. Mas os caras não entendem, que os caras acham, hoje eu como o quê? Como, né, no almoço, uma bacia desse tamanho. Aí eu demoro, né, 6 horas pra, né, comer de novo, eu comer muito, mas eu tô achando que eu tô comendo muito, como 3 vezes. Mas às vezes não tô nem batendo a quantidade certa de macronutrientes no meu dia. Sim, isso é uma realidade, amigo. É aquela coisa. Uma dieta é um quebra-cabeça. O seu quebra-cabeça é a sua vida, a sua rotina. Então, tudo aquilo ali tá condensado ao quê? A realidade do Nailson, sempre. Isso que você falou, amigo, é muito comum. Tem uma coisa, gente, que chama densidade calórica. Cada alimento tem uma densidade calórica. Vou dar um exemplo pra vocês. 3 balinhas daquelas de fruta, sabe? Maçã, banana, laranja. Laranja não tem não, uva e por aí vai. 3 balinhas dessa tem 28 gramas de carboidrato. 3. Isso é 100 gramas de arroz. 3 colheres de servir de arroz. Isso aí. Não, e outra coisa, você chupa uma bala dessa aí... Como que 50, né? Não, você já tem que estar com uma dessa aqui do lado. Do lado. Até garra aqui na garganta de tão doce, senhora. né? Não, e pasme, vai ouvindo. 100 gramas de arroz, que é 300 gramas de batata inglesa. 3 balinhas? Sim. Se eu não me engano, 3 balinhas, que dá 30 gramas. Se não é 3, é 4. Mas é uma quantidade, tipo assim... Mínima de balinha. Por isso que eu falo, gente, tomar cuidado. Quantidade. Um exemplo. Uma colher de sopa de aveia tem 60 calorias. Isso é uma fatia de pão integral. Ah, tô fazendo dieta. Vou fazer um shake de aveia. Aí vai colocar 10 colheres de aveia. Nossa senhora. 700 calorias. Você nem viu, porque é líquido. Você vai beber e acabou, ué. Aí você bebe uns 2 desses por dia. Ué. Por isso que é isso. É quantidade. Sua dieta é um exemplo, amigo. É quantidade. É o quê? Sentar e fazer a quantificação. Gasta tanto, você tem que comer tanto, você tem que bater tanto de micronutriente e vai isso aí, sabe? Escolhas, né? Igual eu falo, eu, por exemplo, eu falei ontem, pessoal, eu vou fazer, fazer 3, tá 2 e alguma coisa. O único dia que eu sujei minha dieta foi um dia, que foi ontem. Sujei assim, né? Comi um salgado só. Mas sim, é porque eu sou paranoico com isso? Não, é que eu tenho esse costume, é meu. Sim. Assim... Não é que eu tô restringindo tudo. Não, eu como normal, saudável. Sim. Mas eu não opto, tipo, essa refeição livre. Pra mim, não tá fazendo essa falta toda. Quando tiver, eu vou fazer. Com alguma preocupação, não vai fazer diferença nenhuma. Exato, amigo. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter, sabe? Eu acho que a gente se cobra muito quando fala de dieta. Tipo assim, dieta, nossa, comi uma pizza. Meu Deus, qual que é o problema disso, cara? Come sua pizza em paz, tá tudo bem. 80-20, né? Exatamente, é isso. Eu brinco que eu sou um nutricionista, mas sou uma pessoa. Vão me ver comendo salgado. Às vezes, tomando uma cervejinha. Não sou, vamos dizer assim, não sou omisso disso. Gosto às vezes sim. E tá tudo bem, sabe? Aquela coisa, aquele dia eu errei, mas nos outros 6 da semana e nas outras 7 refeições do dia, tá no script. Compensativo. Exatamente. Claro que o excesso faz mal, sempre. No seu caso, você sente bem, meu querido? Tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. E a refeição livre é a carta na manga. O que eu sempre falo? Muitas vezes é até chato você sair da dieta. Você não sair, né? Tipo assim, exemplo, sei lá. Você sai com
sua namorada, seu namorado, você vai pra um evento social, aí tem comida, ou a casa de alguém. Como que você não come, velho? Tipo assim, não vou comer isso aqui não. Vai fazer desfeita? Sim. Tipo assim, uma vez ou outra, beleza. Principalmente quando a gente tá numa dieta mais restritiva, a gente tem que, sei lá, bater um peso, um objetivo específico. Mas a maioria das pessoas não vai fazer mal uma vez ou outra, sabe? Claro, você já errou um tanto de dia e aquele dia tem que acertar, aí tá certo de negar, né? Mas, tipo, você tá fazendo certinho, velho, não tem problema nenhum. Nenhum. É engraçado que desde que eu comecei a fazer nutrição, meus familiares eles têm uma preocupação comigo. Assim, meu Deus, o que o Thiago vai comer? Ele vai vir aqui em casa. Baseado que vai comer. No Dia dos Pais, do ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, eu fui passar com meu pai, porque eu não moro com o meu pai, sabe? Meu pai mora lá em BH. Aí eu fui passar com ele me ligou e falou, Thiago, beleza, vocês vão vir, mas o que você come? Eu falei, uai, como assim o que eu como? Como que tiver aí? Eu fiquei tipo assim, cara, calma, tá de boa, sabe? Mas eu entendo, porque a gente tem um estereótipo, né, das profissões. Aí o Nutri é aquele cara, fiscal de prato dos outros. Não Chatão. come nada de chatão. Vai comer isso mesmo? É isso O cara mesmo. leva uma balança pra casa do cara. Isso vai te matar, isso vai te matar, hein? É isso aí, tem, ó, 30 gramas de proteína, 20 de Vai carboidrato. morrer. É isso mesmo. E não, sério, nada disso. Claro, eu já sabia que eu ia errar naquele dia, então tá de boa, uma vez não vai me fazer mal. Dia dos pais, tô com meu pai, cara, vou aproveitar com ele, entende? Mas isso, nossa, é importante até da gente Então, ter. pai, o que eu quero comer? Uma picanha. É. Né? Aquela picanha com 2 dedos de gordura tá ótimo hoje. É um pãozinho de alho, por Nossa, favor. é doido, que caçar nutrição hoje. Mas, Thiago, outra coisa também. E com a pessoa que quer ganhar massa, cara? Pessoa que quer, né? Ganhar aquela massa. Qual que é? Assim, é claro que eu acho, na minha opinião, né? Essa é a opinião minha. Eu acho que é mais fácil perder que ganhar. E na sua conta nutricionista, qual que é o mais... Digamos, qual que é o processo mais demorado? Ganhar ou perder? Ótimo, nossa, boa pergunta. E a realidade, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma análise, que vai depender sempre do objetivo, do tipo da pessoa, tipo assim, se a pessoa é uma pessoa que treina há muito tempo, treina há pouco tempo, se é uma pessoa ativa ou não ativa. A realidade é qual? Vamos falar ponto a ponto. Pra gente ganhar massa muscular, a gente precisa exceder a quantidade calórica que a gente come. A gente precisa propiciar um superávit calórico. Mas aí que tá um problema. Quando eu excedo o superávit, se eu excedo demais, eu vou sinalizar uma coisa chamada lipogênese. Síntese de gordura. Então, o superávit sempre deve ser controlado. E qual que é o problema? Se eu excedo as calorias, automaticamente eu vou ganhar um pouco de gordura junto. E até na academia o pessoal brinca muito que quem cresce seco é planta. E é a realidade. Tipo assim, você vai acabar acumulando um pouco de gordura. Qual que é a realidade, pra ser sincero? O ganho de massa muscular, ele é um processo que o quê? Que ele requer, às vezes, uma assiduidade um pouco maior do que a oxidação de gordura. Vou explicar o motivo. Porque, normalmente, quando você está em superávit calórico, você está induzindo um superávit maior do que um déficit. Então, você precisa que a pessoa, às vezes, tenha mais assiduidade, sabe? Já na oxidação de gordura, às vezes, ela pode ter essa questão compensatória. Ela não bateu hoje, mas amanhã ela bate essa quantidade, vamos dizer assim, de déficit predisposta. Então, em linhas gerais, na minha concepção, eu também acho mais fácil a oxidação de gordura, essa é a realidade. Mas depende do indivíduo. Um exemplo, o indivíduo que está iniciando, ele tem evolução assim, ó. Ele evolui muito rápido. Tem paciente que um mês perde 10 quilos, 2 meses perde 20 quilos. Tem paciente que um mês ganha 5, ganha 6, sabe? Então sempre vai depender do indivíduo. Mas a realidade é que, em linhas gerais, o ganho de massa muscular ele é mais otimizado. E também a gente tem que lembrar que hoje em dia existem alguns aditivos, né? Esteroide anabolizante, por aí vai. Então você pega um indivíduo anabolizado, ele vai ter mais facilidade. Não que ele vai ganhar massa muscular, tipo assim, só por estar tomando anabolizante. Nunca. O anabolizante, ele é o quê? Ele é a cereja do bolo. Você tem que fazer tudo e tomar ele. Ele é só um aditivo. Exatamente. É como se fosse a gasolina pódio. A cobertura do bolo. A cobertura do bolo, gostei. É isso mesmo. Você precisa do quê? Da massa, do recheio, de tudo, entende? Você não vai deixar, tipo, de fazer o bolo e começar a cobertura. Exato. E se deixar, não evolui. Não evolui. Por experiência clínica. Alguns pacientes que utilizam esteroide e não fazem dieta, não evoluem. Chega lá e não muda nada. Não é milagre, não, hein? Cara, acho que é milagre também, né, Thiago? Acho que eu sou o gênio. Eu vou dizer, ó, ganhou Clean. massa. Não, infelizmente não. Mas acho que essa a realidade. E assim, essa dieta de quem quer ganho de Sim. massa, cara, às vezes as pessoas acham difícil porque tem que comer bem, né, cara?
Cara, eu tenho mais dificuldade com os meus pacientes de superávit calórico, ou seja, de ganho de massa muscular do que de déficit. Porque quando a gente fala de comer mais calorias, nem sempre está com vontade. E outra, comer, gente, gasta tempo. Verdade. Ninguém pega um prato de arroz e feijão e sai andando na rua, mastigando, sabe? Então, às vezes, sei lá, a pessoa faz 6 refeições no dia. Pô, você tem que sentar 6 vezes, montar aquilo ali. E outra coisa, organização inibe o erro. Se é difícil organizar 4 refeições, imagina organizar 8. É verdade. Entende? Então, por isso, às vezes eu acho que o ganho de massa muscular ele pode ser mais dificultoso. Por quê? Por todos os processos ali envolvidos, sabe? Mas assim, se a pessoa quiser, ela consegue, sabe? E normalmente o superávit ele vai variar de pessoa para pessoa. Por quê? Quando a gente faz um cálculo nutricional, a gente leva em consideração várias variáveis. Peso, altura, idade, índice de atividade, índice de massa muscular. Se a pessoa toma algum esteroide, se não. Se ela tá usando alguns suplementos, ela não tá. Às vezes, se ela tem algum caso clínico, histórico, familiar, sei lá, de problema de tireoide, derivados. Tem chip hormonal? Não tem. Então, tipo assim, é variado. Não, então tem uma lista de coisas que o cara tem que pegar como estudo, fazer um diagnóstico e falar, é isso. Eu até brinco com meus pacientes. Eu falo, ó, a consulta é 1 hora. Pergunta, Nailson, dá 57 minutos, acaba. Menos que isso, gente, não dá. O anamnese tem no mínimo 45 perguntas. Eu tenho que saber de tudo, sabe? Senão, não dá. E até doido isso, porque tem umas perguntas que a gente acha que são, tipo assim, bobas, mas faz uma diferença, ó. Por Gigante. exemplo? Por exemplo, mulheres em emagrecimento. Algumas mulheres chegam lá na clínica e não estão emagrecendo de jeito nenhum. Eu pergunto, você tem ovário policístico? A pessoa fala, tem. E por quê? O ovário policístico, ele tem uma condição que chama hiperinsulinemia. Ele deixa a insulina na corrente sanguínea um pouco mais alta, o que condiciona uma dificuldade de oxidação de gordura. Então, às vezes, a pessoa não está conseguindo perder peso é por causa disso. Então, a gente tem que tratar essa hiperinsulinemia e automaticamente dar esse direcionamento. Outra coisa, top 1 de erro, fruta. A galera não come fruta. Fruta engorda, nossa. Se um dia algum nutri falar isso, procure outro nutri. Pois, cara. Tomou errado. Não. Gente, fruta. Não tô falando também pra comer, tipo, 50 frutas. Tem que quantificar, né? Todo alimento, ele na quantidade errada, ele vai te fazer mal. Exagero faz mal, né? Tudo em excesso, né? Exato. A fruta, gente, ela tem um elemento que eu particularmente acho a coisa mais maravilhosa da Terra, que chama antioxidante. O que é um antioxidante? Um elemento que reduz um processo inflamatório. Ele pega radicais livres, que são, vamos dizer assim, radicais de cortisol e carrega eles. Se eu como fruta, minha quantidade de cortisol na corrente sanguínea fica baixa. Então, meu corpo funciona melhor. O que seria um cortisol? Cortisol é como se fosse o hormônio que propicia o estresse oxidativo, sabe? Ele é o hormônio que, quando produzido, ele inibe a produção de testosterona, ele contém um processo inflamatório. Então, se tem muito cortisol, não tá legal, sabe? Aí as pessoas falam, quantas frutas você come por dia? Como nenhuma, como uma. Cara, isso é o MS que tá falando, é o Thiago. 3 a 5 porções por dia. No mínimo. Aí, é difícil bater, né? Eu como isso aí por dia. Mas é uma coisa também, outra coisa que a pessoa também não entende é a questão desse eixo de testosterona, o eixo hormonal. Tem muita gente que nem sabe o que é isso aí, às vezes a pessoa nem entende o que está acontecendo e às vezes esse eixo está lá embaixo por conta dessas coisas também, né, Thiagão? Com certeza. É uma coisa que eu até explico, gente. A testosterona é um hormônio que ele é muito sensível. Tipo assim, qualquer estímulo externo cai a nossa testosterona. Não que caia a zero, mas tipo assim, ela tá abaixo do que ela poderia ser produzida. E alguns hormônios são antagonistas. Se tem um, o outro não é produzido. E o que acaba acontecendo? Meu cortisol tá alto, minha testo tá baixa. Às vezes, eu uso implante hormonal, tem o DIU. O que a testo faz? Cai, anticoncepcional. Por isso que a testo é a chave da gente entender se ela tá alta ou se ela tá baixa. Quando a gente fala de testosterona, a gente tá falando muitas vezes de vitalidade. Não que a gente tem que ter a testo lá em 8.000, mas também a gente não precisa estar com ela baixa. Crescimento capilar, libido, recuperação muscular, isso é testosterona, sabe? Então, se tá infringindo o funcionamento de algo relacionado ao eixo de testo, tá bagunçado, sabe? Vou dar um exemplo para vocês. As frutas, elas abaixam a quantidade de cortisol. Ou seja, tá otimizando o funcionamento do eixo de testosterona em si, sabe? Então, quem come pouca fruta tende a ter o quê? Problema de metabolização de testosterona em si, sabe? E a gente tem que lembrar também, gente, que a testosterona ela é multifatorial. Por isso que tem que fazer exame de sangue. Eu falo sempre, o nutricionista, ele olha o externo. Eu vou lá, eu te pinço,
a gente faz, sei lá, uma bioimpedância, uma análise corporal, de fora eu tô vendo, mas eu preciso saber como que tá a relação sanguínea, sabe? Então, quando a gente pede um exame de sangue, não é à toa, não. Sabe? Tem muita coisa envolvida, sabe? E texto baixo hoje em dia é um problema geral. Geral. Não que, tipo assim, as pessoas têm isso diagnosticado, né? Mas o que a gente vê hoje de gente que acorda todo dia de noite, gente que tem queda de cabelo, problema de libido, tudo isso é o que, gente? Falta de testosterona. Então tem que ajustar a dieta. Essa é a realidade. Né? Coisa de louco. Muita coisa, muito, tipo assim, essa questão do cara ter que ajustar 8 refeições, sentar, montar cada uma. Ô, bicho, falar pra vocês, dá uma preguiça. Não, aí- Ainda mais na correria do dia, onde você tem que estar em 3, 4, 5 local ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, mas no mesmo dia. Aí você pensa, eu tenho que fazer isso. Aí depois eu tenho que fazer aquilo ali. E depois, entre o intervalo e outra coisa, eu tenho que montar aquela lá. Aí você É começa verdade. a o quê? Eu tô falando de mim, já começa a Aham. gerar aquele tipo, nó, tem que fazer isso tudo. Trabalheira, né? É Ai. complicado. Mas é benéfico. Oi? Mas é benéfico. É Claro. uma coisa tipo assim. Bônus, né? Eu sempre falo que raros ônus que você vai achar. Acha, né? Se procurar bem direitinho, acho que tudo tem um ônus específico, Tem mas que ter, né? tem que ter. Mas é pouco, essa é a realidade. É mais positivamente do que negativo. Sim, eu falo que a nutrição, os profissionais de educação física, todas vamos dizer assim, as áreas da saúde em si, se ter esses dois como exemplo por estar mais próximo de ambos, né? A gente tem que entender o quê? A gente atua inibindo o problema. Sabe? Vamos dizer assim que a gente é o seguro Só na preventivo. preventiva. Exatamente. É a revisão que a gente faz no carro aí de tempo em tempo. E por quê? A realidade é que hoje em dia, gente, quase todo mundo que tá tomando um remédio, que tá às vezes necessitando de algum atendimento específico, é porque tá avacalhando com a saúde, ó, Temps. muito tempo. Treinar não é luxo, aquilo que a gente conversou inicialmente, é necessidade. Realidade. Você vê aí que quer uma longevidade, cara, você tem que ter um coração bom. Coração bom, a gente não conquista sentar no sofá, não. E no Netflix. No mínimo, né? Não, No mínimo, né? exatamente. No mínimo. É igual as pessoas às vezes falam, eu preciso fazer cardio? É claro que você precisa fazer, ué. Quanto? Não sei. Um profissional de educação física vai te orientar a isso. Quantidade, quando é mais necessária a frequência. Mas seu coração, ele precisa funcionar. Né? Tem que funcionar, né? Exato. Pensa comigo uma coisa tão louca. O coração, gente, ele funciona 80 anos, 24/7. Entendeu? Onde que eu tô chegando? Imagine como que esse trem funciona esse tempo todo. Se ele não tiver saúde. Trabalhar forçadão. Forçadão. Pensa. Então, tipo assim, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar, sabe? Mas, hoje em dia, acho que as pessoas estão se atentando mais a isso. Aqui em Itabiri tem um exemplo. Eu vejo aqui, até fazendo, não uma crítica à minha cidade, né, mas um comentário. Ouro Branco, as pessoas se cuidam muito menos do que em Itabirito. Muito menos. Aqui em Itabirito, a galera gosta de ter um nutri, gosta de ter um personal, alguém que monte sua ficha, gosta de ir ao médico, gosta de ir, às vezes, num esteticista, olhar algumas coisas, gosta de ir num biomédico. Por quê? Entende que a saúde é um contexto, então coloca isso como prioridade. Já em Ouro Branco, nem tanto. E por quê? Não sei. E Ouro Branco é maior do que Itabirito? É, não é? Cara, eu não sei, lá tem 36 mil habitantes, eu não Então sei não aqui. é. Aqui é 50 e poucos. Mas Lá a tem- impressão lá é que lá é grande. Lá Eu tem fui lá uma vez 36 só. mil, Thiago. 36. Mais, tem não? Cara, eu não sei, eu acho que é Acho que 36. tem mais, Ouro cara. Branco é Sério? maior do que Itabiri. Eu não sei, pra ser sincero pra vocês. Eu falei esse 36, esse dado eu escutei tem algum tempo, na verdade. Mas Ouro Branco tem uma coisa que as coisas, tipo assim, existem bairros muito próximos, mais baixos, tipo assim, nossa, lá longe. É bem oscilante, né? Exatamente. Aí, pela extensão territorial, talvez pode ser maior, mas não sei. Eu, na verdade, acho as duas cidades muito parecidas, sabe? Acho que são cidades não grandes e, tipo assim, Bem cidades... desenvolvida. Exatamente. Eu falo que são cidades, tipo assim, intermediárias, sabe? Você não tem nada, mas também não é Belo Horizonte, entendeu? É no meio do caminho ali. É aquele meio termo. Exatamente. É uma coisa também que eu acho que ajudou muitas pessoas procurarem, né? Aqui principalmente, eu vi, foi esse período de pandemia. A galera se atentou muito a essa parte, né, de cuidar de si mesmo. Porque a primeira coisa que dizia, né, que pessoas, né, com comorbidade era mais fácil de contrair esse vírus, né, chegar a óbito. Então a galera começou a se preocupar, um corria, outro andava de bicicleta, e meio que ficou nessa rotina. Hoje você pega
Aí 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, na verdade, começa. Eu vi um cara 4 horas da manhã, mano, frio demais. Nossa Parecia, senhora. esse é corajoso, correndo, velho. Urso polar, ué. Esse é bom, porque eu não tenho essa coragem, não. A internet também cooperou Não. bastante, porque querendo ou não, a partir daí o cara acompanha um influenciador, acompanha o Claro. YouTube e pensa assim, não, eu tenho que seguir essa metodologia porque eu tô vendo resultado naquele cara lá. Sim, isso dá resultado, né? Isso dá certo. Sim. Mas isso que vocês falaram é uma realidade. A pandemia, ela veio como um alerta. Quem tá saudável e quem não tá. Tipo assim, quando soltaram essas notícias, pessoas saudáveis não têm problemas, não vão ter tanta, vamos dizer assim, tanto problema com esse vírus. A gente já automaticamente entendeu que, tipo assim, obrigado, que a gente precisava se cuidar, né? Que é um ponto aí que a gente tava dando mole mesmo e se desleixando. E mais do que ainda, a gente teve uma relação do Covid que o quê? Ele atacava a via respiratória, né? É. Então, se eu não tenho um pulmão legal, um coração legal, um elemento que propicia o funcionamento de todo o sistema respiratório bom, cara, eu tô ferrado, essa é a realidade. E a pandemia, ela veio com uma faca de dois gumes. Por quê? Ela trouxe problemas alimentares demais pra galera também. Trouxe muita depressão, ansiedade. Hoje em dia eu atendo algumas pessoas que ainda sofrem por isso, sabe? Tipo assim, Thiago, vai indo uma depressão, cara, tô mal, a pandemia me arrebentou. Porque querendo ou não, o convívio social, ele traz alguns benefícios pra gente, né? E do nada você ficar 2 anos trancado, Aí então... você pensa, muito fast food, Exato. concentradão ali, qualquer coisa, hambúrguer. iFood, né? Fica lindo, né? E isso que o Nailson falou das pessoas que estão buscando mais saúde, cara, isso é uma realidade. Acho que tá virando geral. Eu até brinco que algumas pessoas viraram ciclista de pandemia. Começou na pandemia e tá aí até hoje. Corredor de pandemia. Corava horários fora vamos assim, De pico. de pico, mais vazios e tudo mais. Então, por esse lado, foi muito bom. Até, E virou até, alguns viraram até atleta amador. com certeza. Foi bom isso A aí. maioria entusiasta, né? O cara, tipo assim, às vezes não tinha tanta afeição por corrida. Claro. Hoje em dia já é um cara que já tá seguindo a maratona, seguindo um curto ali. Claro, e é engraçado só, porque tudo na nossa vida, se a gente não tem experiência, a gente não sabe se é legal ou não. Exemplo, nunca pedalei. Eu gosto de pedalar? Eu falo que não, mas eu nunca pedalei. Então como que eu sei que é ruim? Entendeu? Tem que se dar o luxo de experimentar, né? Claro. E a pandemia, ela deu opções escassas, né? Ou você faz isso, ou você não faz nada. Aí automaticamente deu direcionamento pra galera, né? E a questão também que a galera também via muito essa questão é que quando, lógico, né, falando isso que aconteceu também com todo mundo tava sujeito, né? Atletas faleceram, lógico, mas a maioria dos atletas que contraíam uma semana os caras estavam de volta. Verdade. Semana, 15 dias no máximo, o cara tava de volta. O sistema imunológico do cara também já é outro. Tipo assim, o claro. cara que já tem um nutricionista sempre em cima ali, cobrando, ó, Sim. tem que comer assim, assim, assim. Querendo ou não, o posicionamento de um atleta é bem mais rígido, não é? Claro, claro. O que eu sempre falo, ó, atleta é outro grau de conversa, sabe? Exemplo, nós temos a possibilidade de fazer isso ou aquilo. O atleta não. Ele Tem que fazer. Isso, entende? É a profissão dele. É o que ele faz ali pra realmente ter um retorno e tudo mais. E o sistema imunológico, gente, é um conjunto de reação bioquímica. Se meu corpo funciona bem, as reações vão ser boas. Se ele não funciona bem, não vão ser boas. Quase sempre é alimentar. A pessoa fala, ai, nossa, eu tô passando por isso, por aquilo. Beleza. Começa a fazer dieta, nunca mais tem problema. Começa a treinar, nunca mais tem problema. Não fica bom, fica tudo bom. O humor muda, tudo muda. Exato. Não. Eu falo sempre, gente, é mão dada. Treinar e fazer dieta. Quando eu falo treino, pode ser o treino que for. Zumba, dança, karatê, luta, sei lá, natação. Caminhada na rua. É o que for. Você se mover. Tem aluno meu que, tipo assim, que faz exercícios totalmente alternativos. Tem problema? Não, nenhum. Importante é se mover, sabe? Porque hoje em dia também, outra coisa que também é o estereótipo de nutri, que pelo menos eu vejo com os meus pacientes, que todo mundo acha que eu vou mandar ir pra academia. Estamos aqui, você vai pra academia, você vai fazer isso. Não, você tem que fazer um exercício. Seja ele o que você quiser, sabe? Sei lá, você vai pular a corda? Bom. Vai fazer zumba? Bom também. Essa questão da atleta que a gente citou aqui, porque as pessoas viram assim, nossa, cara, não deu ruim pra eles, é porque eles fazem aquilo ali, eu começar a fazer forte, também. né? Eles estão fortes, eu começar a fazer. Mas assim, é bom que incentivou muito a galera, todo mundo, né? Começou a se propor fazer algo, se movimentar, né? O importante é se movimentar,
procurar alguma coisa que estimule o corpo, né? A não ficar só naquela linha de conforto, que é bom demais, vamos ser sinceros, né? Não é ruim, né? Mas os resultados não são os esperados, né? Os esperados. Não, isso é uma realidade. Até pra objetivo, sabe? Exemplo, eu quero ganhar massa muscular. Primeiramente, eu preciso romper a fibra muscular. Como que a gente faz isso? Treinando. Se eu quero ter emagrecimento, que emagrece é déficit calórico. Ah, só uma paralela aqui. Claro. Sabe o que a galera sempre fala? Emagrecer, o que emagrece é correr na esteira. Nossa. Fazer bicicleta nada a ver. Gente. Isso aí, acho que, principalmente os profissionais de educação física, o coração sangra, viu? Nossa, isso, gente. Sério, esteira, musculação. Qual que é a realidade? A musculação, você rompe a fibra. Pensa que minha mão é uma fibra muscular. Rompi. A regeneração demora até 12 horas. Então eu fico 12 horas oxidando gordura. 12 horas que meu corpo tá o quê? Necessitando de energia pra reconstruir. A esteira acabou. Você não rompeu fibra. Então a esteira, em período, às vezes, tipo assim, 30 em 30 minutos, vou comparar os dois, a esteira talvez dá um pouco mais. Só que a musculação ainda fica 12 horas depois. Então quer emagrecer? For escolher um treinamento resistido. Musculação, sempre. Sempre. E todo mundo acha isso, né? Eu preciso suar, transpirar. Se eu não suei, eu não treinei, não. É que é a questão de, tipo assim, de... Como é que fala? Mito. Mito. É outro mito? Sim. Não senti dor pós-treino, meu treino foi péssimo. Péssimo. Não é. Você não sentiu dor, às vezes é porque você tá comendo direito. Dor é oxidose. O que é oxidose? A fibra rompeu. No ato de reconstruir, ela tem dificuldade por falta de nutriente ou falta, às vezes, de um rompimento de fibras qualificado. Ela sente dor naquilo ali. Por quê? Libera-se ácido lático. Se eu como bem e se eu tenho um treino recorrente, eu não vou sentir tanta dor. Esse organismo já tá preparado para aquilo ali. Exatamente. Ele tem nutriente para reconstruir o tecido. Por que quando a gente faz um treino novo, dói? Aí o corpo não tá acostumado com o estímulo. Vou dar um exemplo. Pega um carro. Anda só em linha reta. Bota ele pra subir aqueles morros de Ouro Preto ali. Nossa Ele vai dar uma Senhora. murrada. Uma hora ele vai, tipo assim, não é que ele vai parar, mas você vai ver que às vezes você desliga o motor e ainda tá quente. E por quê? Ele gastou mais do que ele tá acostumado. Sabe? O corpo é a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Então, ó, dor pós-treino não precisa ter, não. Sabe? Às vezes, no caso, não é nem, tipo assim, se tiver doendo mais que o comum, não é normal. Exato. Outro mito forte. Conta Outro pra mito? nós. Nossa, ó, tem vários, quer ver, ó? Esse da dor pós-treino. Outra coisa, comer carboidrato após as 18 horas. Meu Deus. Que mal que isso faz pra gente. Claro que não. Gente, o carboidrato que tem, sei lá, 100 gramas de arroz, 28 gramas de carboidrato de manhã. Após as 18, 19, 20, 21, é 28 também, é a mesma coisa. A questão é o seguinte, o que engorda é superávit calórico. Se eu excedo as calorias diárias, eu vou engordar. Então é independente do horário. Então o que a gente tem que entender é o seguinte, estando dentro dos macros, não tem problema nenhum. Claro, se eu como muito à noite, às vezes infringe meu sono. Por quê? Digestão é mandar sangue pro estômago. Se o meu estômago tá muito cheio, meu corpo vai receber muita sinalização sanguínea no estômago. E às vezes o sono não fica tão legal. A gente pode comer carbo após as 18 sem problema nenhum. Nenhum. Não só 18, 19. É, 20, 21, 1 da manhã às vezes, sabe? Outra coisa, não pode comer bebendo líquido. Você come sopa? Só você toma, né? Você vai só tirar vamos dizer assim, os pedacinhos da sopa e não vai beber. Pode. A questão é óbvia. Um estômago é como se fosse essa caneca. Ele tem uma capacidade. Se eu excedo a capacidade, vaza. Ponto. Se eu bebo muito líquido, o que vai acontecer com a minha capacidade gástrica? Ela vai ficar reduzida. Então, claro, você pode tomar um copinho? Pode. 2 copinhos? Pode. Você não pode tomar 2 litros de Coca-Cola e comer algo, entendeu? Porque senão vai exceder. Mas se a gente for falar de mito, gente, tem tanto mito. Jantar só quer emagrecer, corta a janta. Exato. Faz proteína e gordura de noite. Só. Salada e carne. Que Essa é isso, a moda mais básica. Após as 18, não pode carbo. Proteína e salada. Ou ovo, sei lá, e queijo. Ovo e batata doce. É isso aí. A batata deu carboidrato, né? Mas outra coisa muito errada. Pré-treino. A pessoa às vezes treina 7 horas da manhã. Pré-treino é o que você comeu de 4 a 8 horas antes de treinar. Ela não come carbo de noite. Aí chega lá de dia, morto. Não treina direito. Sente hipoglicemia, sente tontura, náusea, teto preto. Por quê? Não comeu 4 a 8 horas antes.
Você come minutos antes é para estabilizar a glicemia. Por isso que pré-treino minutos antes é carboidrato. Carboidrato. Às vezes, fruta com mel e aveia. Pasme, torradinha com doce de leite. Torradinha com geleia de fruta. Quantidade. Essa é o importante. Como é que é? Tem uma quantidade. Com doce de leite? Sim. Eu não tenho, não, hein? Aí, ó. Vamos pôr isso aí pra ter. Eu não tenho, não. Já hein? adiciona essa do baralho. Assim, eu dei exemplos, né? Pode ser qualquer carboidrato. Claro, nas quantidades. Gente, uma colher de sopa de doce de leite, 60 calorias. Uma colher de sopa de pá de amendoim, 180. Pá de amendoim é um excelente alimento, não tô falando mal. A questão é o seguinte, quantidade. Se eu excedo em pá de amendoim e excedo em doce de leite, eu vou engordar do mesmo jeito. A questão é o seguinte, quantidade. Sempre, sempre. Outro erro comum, a pessoa vai treinar, ela come antes de treinar. Um pão, 2 ovos, uma fatia de queijo e toma, sei lá, um café. Treinar é mandar sangue pro músculo. Digerir é mandar sangue pro estômago. Aí chega lá, tá fazendo um agachamento e tá sentindo refluxo. Por que que tá acontecendo? É claro, o estômago dela tá cheio. Por isso que pré-treino é carboidrato. Esse é um ponto muito errado, muito errado. Ou a pessoa vai treinar e faz aquele shake. Aí coloca 300 ml de leite, 3 colheres de aveia, uma banana, um scoop de whey. Dá tipo 2 litros de shake. Que isso, hein? Como que consegue treinar? Não dá. Gente, Nossa. isso é muito comum, muito. Hoje eu vejo também, sabe o que que acontece também? A questão da galera se basear muito, que a gente acabou de falar agora há pouco. Um atleta, irmão, não tem como não. Tem. O cara é... Igual, por exemplo, como que eu me comparo com um atleta de fisiculturismo, velho? É. Não dá, tem né? lógica não, mano. Não existe isso não. O cara tem 8, 10 refeição. O cara tá em off. O cara tem mais, né, os aditivos dele, que é os ergogênicos. Sim. O cara treina igual um animal, irmão. Você treina 1 hora na academia com 10 quilos de cada lado numa barra, no supino. O cara treina igual um animal com 160 quilos no agachamento, 200 quilos, 500 Sim. quilos no leg. Você treina nem isso, não. E costuma o mesmo cara treinar mais de uma vez por É dia. isso aí. Claro. E outra, vamos fazer uma analogia básica. 1 quilo de músculo consome 35 calorias, mais ou menos. Pega um fisiculturista, ele tem 100 quilos. Às vezes 90 de músculo. Aí pega quem tá imitando, tem 60. Nossa, Aí vai comer a mesma coisa? Não, nossa. Tá... Não, sabe o que eu fico bobo? você tem uma dó de rã e tem um gol. É, Não, exatamente. O cara tá querendo andar igual. Aí você vê, por exemplo, um menino, né? Não tô falando mal de ninguém, mas Claro. você vê, coitado. O cara chega. Quando a pessoa começa a frase, não tô falando mal de ninguém. Coitado. O cara chega. Não, sério mesmo. Bracinho, né? Tamanho desse cané, coitado. Quando é muito. Ele, não, que eu vi, né? Fulano de tal atleta fazendo isso aqui, eu vou fazer o mesmo que dá resultado. Ô, moço, o cara é atleta. Igual você falou, o cara pesa 120 quilos, irmão. Exato. 120 quilos. Você pesa 58. Não existe, velho, você querer se equiparar com o cara. Ah, não, mas Não é dá. só o exercício, o peso. Aquilo ali tem técnica. É igual os caras falam, muito profissional fala. Gente, os caras usam técnica porque eles querem um resultado específico. Claro. Você quer o quê? E os Ah, caras não. dependem do resultado. Sou. O cara, Sim. tipo assim, o cara quer, ah, não, eu quero só meter né, um corpinho pra me tirar a camisa, pra me sentir bacana. O cara quer fazer aquilo ali porque é uma competição, amigo. Ele tem que Sim. atingir um É o peso. trabalho dele. É atingir um peso. O cara tem que ter um acompanhamento. O cara, por exemplo, né? O cara, se ele faz um nutricionista toda hora do lado dele, aqui, adiciona isso. Me manda foto com 10 minutos pra me ver. É isso Porque a mesmo. resposta do corpo do cara é diferente de uma pessoa normal, só. Claro. Os caras não entendem. O cara chega lá, ah, não, quer fazer isso porque fulano de tal. Eu vi fazendo, Nossa, vai é dar certo doido. pra mim também. Não, Nossa. tem nego que come, quer comer igual os caras, mano. Eu falo, primeiro que você não tem dinheiro pra isso, amigão. Segundo que o cara tem acompanhamento, tem patrocínio de tudo isso. Sim. Uma semana você tá quebrado, irmão. Você não aguenta, não. Se levar Não, uma uma semana. semana, se levar. pegar uma semana. Isso é uma realidade. Isso é até um problema muito grande que a gente tem, sabe? Eu falo que a rede social, ela informou a gente de muita coisa e desinformou de outras. Essa desinformação, às vezes, nem é por causa da rede social, mas é a pessoa que interpreta errado. Igual a gente tá falando uma coisa. Se a pessoa quer interpretar de outra, A partir daí é é a responsabilidade dela, né? exatamente. Quando o atleta mostra a rotina dele, na cabeça dele, ele tá só, tipo assim, O dia a dia dele. normal. Isso que você falou, amigo, é muito comum. Nossa, tem gente que chega lá na clínica e fala assim, ó, comprei isso aqui, ó.
Vai dar resultado? Quem que te passou isso? Eu pergunto às vezes. Ah, eu vi em tal lugar. E eu fico tipo assim, nossa, cara, o que você tá arrumando? Meu Deus. Gente, prescrição não é à toa. Tem um profissional de educação física para prescrever um treino. Tem um nutricionista para prescrever uma dieta. Um médico para prescrever remédios, cuidar da sua saúde. É porque algo ali é necessário de alguém entender a Tem sua que ter. rotina. Exatamente. E essa autocomparação, ela só prejudica a gente. Exemplo. Somos pessoas normais, nós três. Temos rotinas diferentes, pesos diferentes, alturas diferentes, realidades diferentes. Se for comparar nós três, não vai ser igual. Imagina um atleta de 120 quilos. Não existe. Nossa, Não não existe. dá. Eu tava vendo um comparativo desses caras. Tava vendo o Brandão. O cara tem que acordar de madrugada pra comer, irmão. O Exato. cara bateu Pra uma... segurar o Não. peso ali, né? Pra ele chegar bater nos pontos fracos dele, entendeu? E o cara tem que fazer isso durante um tempo. Ele mesmo chega a falar que tem hora que ele não consegue comer, cara. Tem que fazer shake porque não consegue. Esse Consegue comer. é um ponto que eu toquei. Por isso que é difícil ganhar massa muscular. É. Comer fica difícil. Quanto mais pesada a pessoa, mais difícil. 1 quilo de músculo, 35 calorias. E esse 35 que eu tô falando é uma média estimada. Outras variáveis estão envolvidas, sabe? Assim, isso não é cereja de bolo, não. Pode ser mais, pode ser menos. Exato, porque algumas pessoas têm um certo problema de funcionamento corporal e tudo mais, sabe? Isso só pra manter a musculatura. Ainda tem o treino, o dia a dia, o cardio que o cara faz. Nossa, é doido. Então, tipo assim, é muita coisa, cara. É muita coisa. Quando a gente fala de engordar é difícil. Só que a gente não percebe, a gente costuma errar, ó. É na hora que assusta, meu Deus, engordei. Ninguém engorda do dia pra noite, não. Ou você já vê alguém sumir segunda e aparecer sexta-feira Gordo. com sobrepeso? Não tá. Não existe. Os caras, tipo assim, isso eu acho que frustra muito. Tanto na questão de perder peso como emagrecer. Eu falo sempre, gente, às vezes a pessoa acha, não sei o que, o custo ganhar massa, tô desanimado, eu vou parar com isso. Falei, o processo é difícil. Cara, às vezes olha um cara ali que perdeu peso, que é eu considero bem mais fácil. Você fazendo, né, uma dieta bonitinha, tudo certinho, claro que é mais rápido. Só que a questão do comer é isso aí, cara. Você tem hora que você não vai querer comer. Às vezes você olha pro cara, ele tá assim, cara, eu tô desanimado, não engordo isso aqui. Falei, você come? Não, só almoço, só janto, tomo café, amigo. Infelizmente não vai dar resultado, você tem que comer. É superávit calórico. Infelizmente vai ter hora que você vai estar ali na frente do prato e dizer assim, cara, eu não quero mais comer isso, mas tem que comer, velho. Infelizmente, é difícil. É o processo, né? Ué. Tem um nutricionista que eu gosto demais. Ele chama Lucas Nasco, que ele fala assim, ó, não existe almoço grátis. E ele faz essa referência brincando, né, com os seguidores dele e tudo mais. E qual que é essa inferência que ele fala de não existe almoço grátis? Tudo que você faz vai trazer uma consequência. Nada é por acaso. Exemplo, se eu como mal, eu não vou evoluir tanto quanto eu quero. Se às vezes, sei lá, eu uso algum ergogênico, eu tô suscetível aos prós e aos contras. E isso é uma realidade, A pessoa às vezes não se organiza, ela não come direito. Como que ela vai ganhar massa muscular? Magia? Sabe? É igual perder peso. Eu não emagreço nunca, se faz dieta. Não. Não vai emagrecer. Então pronto, ele tá aí. Igual a questão do ergogênico também, cara, eu falo que sempre tem isso, né? Os profissionais falam. Se você não tiver, né, dieta bacana, treino bom, principalmente dieta, alimentação é o principal, cara. O treino, digamos que é uns 20%. E a alimentação conta muito, 20 a 30%. E manda mais sua alimentação, seu descanso. Você só meter o ergogênico pra dentro achando que é a mágica, o negativo é bem mais provável. Retenção, é tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Com certeza. Amigo, isso aí que você falou é uma realidade, a relação do ergogênico. O que eu sempre falo? Às vezes chegam pessoas e falam assim pra mim, vou usar ergogênico. O que você acha, Thiago? Eu falei, eu acho que você tá errado. Você não fez um mês de dieta direito. Você não treina bem. Você vai tomar ergogênico pra quê? Não vai adiantar, sabe? Isso, amigo, é um fato. É igual ele comentou, o Rafa, que o ergogênico é a cereja do bolo. É a cobertura do bolo, sabe? Se não tem nada estruturado, não vai dar resultado. E isso até é um ponto comum, amigo. Hoje em dia, a gente tá vendo uma banalização de ergogênico discriminada. Tipo assim, banalização em qual sentido? Todo mundo quer tomar ergogênico. O cara tem 18 anos, nossa, vou usar isso. Nunca fez nem dieta. Achando que o milagre tá ali, né? Sim, não tá. E a realidade é que essas pessoas se frustram, porque toma e não dá resultado. Não dá resultado nenhum. Aí,
O pior não é nem isso, o pior é a propagação. O cara toma e não dá resultado, ele já começa a difundir toda aquela informação. Ah, isso aqui é enganação, isso aqui é Exato. mídia, é marketing, não tem nada que funciona. Aí já começa toda aquela bola de E neve. o pior é que se Exato. essa propagação, né, ela fosse só em questão isso, porque os pós, os contra disso aí é horrível, mano. Não dá Claro. só, não dá só, que isso aqui não presta. Por quê? Desculpa a palavra, você fudeu seu eixo hormonal, não volta do jeito que tava, Sim. não volta da noite pro dia, você tem desânimo, a autoestima sua vai lá embaixo porque seu eixo tá desregulado. Sim. Tem dia que você acorda e não quer levantar porque o eixo também tá fudido. Então, quer dizer, se fosse só isso aí, o cara ia dizer assim, cara, uma depressão, porque o eixo, ó, Pra baixo. Fabuloso. e pra você voltar um eixo ao normal demora, irmão. Demais. Nossa, Deus. E você vai ter que ir no médico. E qual que é o Com problema? certeza. Normalmente quem toma ergogênico não vai no médico. Qual que é o problema de tudo isso? O médico, às vezes, fala às vezes porque infelizmente tem profissionais e profissionais. Ele tá ciente de tudo que pode acontecer, então ele tem todos os direcionamentos possíveis. Você toma isso, aquilo ali, vou te ajudar. É a mesma coisa de um Nutri. Quando ele te passa algo, ele sabe como ele vai combater aquilo se der errado, entendeu? Ele já tem estratégias. Aí a pessoa não tem um acompanhamento direito. Aí depois, igual vocês falaram, dá esse tanto de problema, culpa às vezes do esteroide. E não é culpa do esteroide não, hein? Ele funciona. Sabe? O que não tá funcionando é o resto, né? Mesma coisa, não adianta você ter uma gasolina Pod, um Plus, sei lá o que, da melhor do universo. Se você não tem carro, você vai andar como? Na Com ela na bicicleta. garrafa. Vai pôr como? Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. E é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia. Muito, 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 muito. E, assim, é uma loucura, porque depois que começou a ser difundido muito essa questão de ergogênico, cara, não tem uma semana que passa que alguém não pergunta. Isso me assusta a certo ponto, sabe? Tipo assim, cara, tipo assim, virou suplemento isso aí agora? Padrão comum. É. Tem até um amigo personal que eu gosto muito, tem mandar um abraço pra ele, o Vinícius Mendanha, cara, gente boa demais, demais, demais. Hoje eu tava conversando com ele, aí ele falou assim, não, oxandrolona tá igual bituca de cigarro, ué. Todo mundo achando que em qualquer lugar eu vou achar, posso pegar? Não, não é assim não, cara, tá doido? Você realmente precisa? Precisa não, calma. Não, e Sabe? outra coisa, né? Os caras acham que principalmente esse hormônio é um dos mais usados também. Aham. Ele não sabe principalmente eles falam pra perca de gordura. E Isso. não existe ergogênico pra perca de Não existe gordura. nada, né, na irmão. terra. Não existe. Aí o cara toma o eixo lá embaixo, a libido do cara. Ai, exato. É engraçado, sabe? Porque às vezes a pessoa não sabe nem falar o que ela tá tomando. O que você tá tomando? Ah, eu fico pensando, gente, a pessoa não sabe nem que ela tá bebendo, velho. Nossa senhora. É tipo assim, eu comecei com 30, passei pra 40, agora eu vou reduzir pra 10. A gente passou isso, sabe, pela internet. Tá indo bem. É igual a questão do Parabéns. cara falar assim, o cara que toma isso aí, o cara não tem, a libido do cara é baixa. Depende do que o cara tá tomando, irmão. Exatamente. Por isso que eu falo, a gente tem que analisar tudo, sabe? Mas toda vez, qualquer paciente meu que pergunta qualquer coisa, eu falo, procura um endocrinologista. Eu sou nutricionista. Eu sou nutricionista, eu não prescrevo nada pra ninguém não, cara. A minha função é o seguinte, ajudar a sua alimentação. O máximo que eu prescrevo, suplemento, exame bioquímico, fitoterápico, só. Médico precisa analisar o seu caso, precisa fazer uns exames, precisa ver o que você realmente precisa. Via outras formas, eu não confio. Se você quiser fazer, Responsabilidade a sua. vida é Mercado sua, negro né? é você que procura. Não, a vida é sua, porque a realidade é que a gente tem que ter essa responsabilidade. Principalmente nós da área da saúde, a gente tem que entender o quê? E o que a gente fala, às vezes é uma informação que a gente tá passando. Às vezes chega uma pessoa e fala assim, quantas vezes eu tenho que fazer cardio por dia? Eu falo, não sei. Procura um profissional de educação física que ele vai te orientar melhor. E por quê? Eu não tenho noção de variável. Eu falo, faz 2 horas. Nossa Entende? Tipo assim, eu não tenho competência pra isso. E assim, eu principalmente não gosto de me meter na área dos outros, sabe? Exemplo, se eu vou no mecânico, ele tá fazendo o trabalho dele. Pra que eu vou ficar lá dando pitaco? Ah, não, esse parafuso é aqui, aquilo ali. Eu vi no YouTube. Não, cara, deixa o cara trabalhar, sabe? E isso é a mesma coisa. Quer usar alguma coisa? Vai no endocrinologista, no médico do esporte, ele vai te passar. Ele vai ver se você realmente precisa. E aí que tá. Muitas vezes acontece o quê? A pessoa vai lá, o médico fala aqui, ó. Embora. Toma aqui, ó. Você precisa de um nutricionista, de um personal. Às vezes a pessoa já até tinha.
Você precisa de um psicólogo também. É tem isso aqui mesmo. comigo. Porque a pessoa às vezes não precisa. Muitas vezes precisa, sabe? Às vezes as pessoas querem atingir pontos e a gente precisa dar um upzinho. Só que nem sempre isso acontece. Então, assim, é importante demais fazer essa análise mais minuciosa. Por isso que eu falo por mim. Todo mundo que me pergunta, eu indico algum médico. Tem alguns médicos que a gente conhece que são bons, a gente já falou, esse aqui é bom, aquele ali também. E é isso, sabe? Fico meio assustado essa realidade. Hoje em dia, esse mundo do ergogênico tá dando um pouco de medo pra gente. Então, chegando no final aqui de mais um episódio, acredito que, como foi falado no início, muita dúvida sanada, acho que você entendeu que não precisa se privar de nada, se restringir, fazer nada louco, tudo, né, no simples e básico e no certo, tudo acontece. E tudo é um processo, é um tempo, como o Thiagão falou, né? Eu acredito que você tendo um acompanhamento, tudo fica mais fácil, né? Mas, lógico, tudo depende de você. Não é o nutricionista que vai te fazer emagrecer ou ganhar massa. É tudo que depende de você mesmo, ter o comprometimento. E o processo é dia após dia, dia após dia. E do mais, eu por mim, indico demais. É um cara que acompanha ali durante o seu processo inteiro. O que você tiver de dúvida, ele tá ali para sanar. Tenta entender aonde que você estagnou, o que você tá errando. Às vezes é você mesmo que tá errando e tenta ajustar. É um cara muito flexível. Thiago é um cara nota 10, amigo mesmo, meu. Considero muito um cara sensacional. Do mais, eu aprendi cada vez mais que eu aprendo com ele quando converso com ele. Uma coisa muito importante a ser citada é a questão do seguinte: a sua fase não te determina. Eu estou mais cheio. Você não é, você está. Ou seja, pra todo mundo tem jeito. Não se apega naquela questão, não, pra mim não vou conseguir emagrecer, não vou conseguir ganhar peso. Cara, você está, você não é, entendeu? Então, aprenda isso. Não se frustre pensando que o resultado vai vir de imediato, que é igual o miojo que você coloca 3 minutos, tá pronto. Não se pega isso não, cara. Se pega o quê? Na consistência. O que eu tenho que fazer vai me suprir resultado lá na frente. Então deixa eu caminhar até chegar ao ponto que eu quero. Parabéns pelo seu trabalho, a sua comunicação, a forma que você trabalha. E é isso, cara. Parabéns por tudo. O ótimo profissional que você é. Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com você, mas acredito que em breve eu terei. Amém. E é isso. Tamo junto. Thiagão, aproveitando esse gancho também, deixa aí, cara, o endereço que você atende, como faz pra encontrar, né? Você, rede social, aonde que te encontra aí. Ok. Deixa tudo certinho aí, contato. Fala pra essa câmera aqui e pra aquela de lá, uma Ótimo. das duas. Então, gente, eu atendo hoje em dia lá na Clínica Idealize, que é na rua Primo Cavarielli, ali na rua do Clube União, da Isadora Bastos Imobiliária. Eu atendo 2 vezes por semana aqui em Itabirito, sabe? Pra entrar em contato comigo pra marcação, é só entrar no meu Instagram, Thiago Greco Nutrição, lá vai ter um linkzinho que é só clicar, vai direto no meu WhatsApp, a gente vai dar toda assistência. E vai ser um prazer atender todo mundo. Chegando lá, falou que é a indicação dos meninos que veio pelo podcast, tem 10% de desconto. Oi. Sempre. É doido. Sempre. Eita, bala. Esse foi o Thiago. Valeu, gente. Tchau.